Oi, eu sou a Vitória e bem-vindos ao Feather Club, o clube do livro que vai te ajudar a ler um pouquinho mais. Hoje eu não vim falar sobre nenhum livro específico, mas eu vim falar sobre um autor. Eu vim falar sobre Rafael Montes. Esse autor é um dos meus autores favoritos e eu já vi muitas pessoas falando sobre como que eu posso ler, qual livro começar, quais são as referências, e eu vim falar um pouquinho sobre isso. Lembrando que essa ordem é a ordem que eu acho que é a melhor ordem, então não tem nada oficial, né? Tem a ordem de lançamento, que as pessoas às vezes costumam ler por essa ordem, por conta das referências, mas eu vou indicar aqui uma ordem de leitura que eu acho que vai te ajudar a ler melhor os livros dele. A ordem de leitura que eu vou falar tá inclusa esses livros aqui, ó. Mágica Mortal, Uma Família Feliz, Dias Perfeitos, Suicidas, Jantar Secreto, Uma Mulher no Escuro e O Vilarejo. Se eu não me engano, só falta aqui Bom Dia Verônica, que eu ainda não comprei e eu ainda não li. Então, eu vou falar sobre esses aqui que eu já li todos. Lembrando que eu vou fazer aqui uma indicação de uma ordem que eu acho que seja a melhor ordem para você conseguir apreciar todos os livros e se impactar de uma forma, sei lá, menor talvez. Então, eu começaria pelo livro Dias Perfeitos, que foi o livro que eu comecei. Eu li esse livro primeiro. Ele, na minha opinião, não é o melhor livro do Rafael Montes, mas com esse livro aqui você já consegue saber um pouco sobre como ele escreve e você já tem ali um primeiro impacto. Esse livro aqui, vou falar só um pouquinho sobre ele. Você já começa vendo a capa, que o nome chama Dias Perfeitos, e a capa não tem nada de perfeito, né? Um dia chuvoso e tudo mais. É um livro que acompanha a Theo, que é um estudante de medicina, que ele conhece a Clarice e ele se torna obsessivo por ela. Em todo esse livro, ele vai stalkear ela, perseguir ela, porque ele simplesmente quer que ela goste dele e ele imagina que eles vão ter um relacionamento. Esse livro aqui, a gente pode, assim, se você gostou de You, a série, você vai gostar desse livro. Ele não é o melhor do Rafael, mas ele é muito bom também. Em Dias Perfeitos, a gente tem uma referência de Suicidas e uma referência de Jantar Secreto. Eu vou deixar aqui quais são as páginas, e aí depois que você ler os outros livros, você volta aqui pra ver. Então, a referência de Jantar Secreto tá na página 145, e a referência de Suicidas tá na página 270. Depois que você terminar de ler Dias Perfeitos, eu indico você ler Uma Mulher no Escuro. Uma Mulher no Escuro tem uma protagonista feminina, que é a Vitória, e ela presencia o assassinato da sua família quando ela é muito pequena, e isso influencia muito na vida dela, porque ela é uma pessoa muito traumatizada, principalmente com problemas sociais, né, de relacionamento. E depois de muitos anos que esse assassinato aconteceu, ela encontra uma pista de que o assassino voltou atrás dela e ela começa a ficar totalmente paranoica. Não é um livro leve, tá? Tem várias coisas sobre abuso infantil e também, assim, morte explícita e tudo mais. Mas eu indico esse aqui porque, dentre os outros livros, ele também é um livro mais facilzinho de ler e ele é bem mais tranquilo, assim, comparado com os outros, eu acho. E eu acho que ele é uma boa sequência pra você ler depois de Dias Perfeitos. Dias Perfeitos é de 2014, Uma Mulher no Escuro é de 2019. Então, não tô falando sobre a ordem de lançamento, tá bom? E aí, em Uma Mulher no Escuro, eu achei uma referência a Jantar Secreto também. Então, na página 111, a gente tem uma referência de Jantar Secreto. Depois de ler aqueles dois livros, eu indico você ler O Vilarejo. O Vilarejo é um livro bem pequenininho, que é um livro de contos. Tem vários contos de terror aqui. Em comparação com os outros dois, esses dois aqui que são mais suspenses, esse aqui é um livro mais voltado pro terror, mas ele também é muito legal de ler e no final todas as histórias e todos esses contos se unem de uma forma assim um pouco inesperada e ele é bem legal de ler. Na ordem da leitura, esse daqui eu acho que ele ficaria no terceiro lugar. Você precisa já ter lido alguma coisa do Rafael Montes pra você não se impactar tanto, mas eu acho que esse livro aqui vale muito a pena. Depois que você já leu aqueles outros dois livros, aí eu indico você ler Suicidas. Esse pra mim é o melhor livro. Eu amo esse livro, apesar de que ele tem algumas coisas aqui que você fica pensando, meu Deus do céu, por que eu gosto desse livro? Ou por que o Rafael escreveu isso? Mas pra mim, dentre todos os livros dele, esse aqui é o melhor de todos. Eu simplesmente amo esse livro.
Esse foi o segundo livro dele que eu li, mas eu tô indicando ele como quarto, porque eu acho que esse livro aqui você precisa já ter passado um pouquinho, vai. Assim, se você quiser ir direto nele, beleza. Mas eu acho que se você já tiver lido Dias Perfeitos e Uma Mulher no Escuro, pelo menos, quando você chegar nesse livro, você já vai estar um pouquinho mais calejado. E o final desse livro é simplesmente perfeito, na minha opinião. Assim, dentre todos, pra mim, se você precisasse escolher um livro só do Rafael Montes pra ler, eu falaria, mano, leia este livro. Porque ele é simplesmente maravilhoso. Esse livro aqui, ele é dividido em duas partes, né? Assim, não duas partes, mas dois tipos de capítulo. Então tem o Alessandro, que é o personagem principal, que ele conta... ele vai contando sobre a sua vida e como que ele e os colegas decidiram chegar nesse fatídico dia da roleta russa. E do outro lado tem uma mesa de conversa com a polícia e com as mães desses jovens, tentando entender o porquê que eles chegaram nesse ponto. E eles estão lendo um manuscrito, se eu não me engano, um manuscrito é um diário, que conta como que foi esse jogo, né, da roleta russa. E eles estão lendo com as mães para tentar encontrar, assim, o que será que aconteceu naquele dia, a ponto desses 9 jovens chegarem e fazerem uma roleta russa. É simplesmente maravilhoso este livro. Eu indico, assim, demais. Mas eu não indico ele como primeiro livro, porque Rafael Montes tem ali a sua pitadinha de meu Deus do céu. Então, simplesmente leia esse livro, mas eu indico você ler ele como quarto livro. Se você passou por Suicidas e se você passou por Dias Perfeitos, na minha opinião, aí sim você pode ler O Jantar Secreto. Este livro aqui também é maravilhoso. Muitas pessoas que leram, né, os livros do Rafael Montes falam que este aqui é o melhor. Na minha opinião, ele é o segundo melhor, porque eu amo demais Suicidas. Mas esse livro aqui, ele é, assim, você precisa ter um estômagozinho pra você ler, porque ele impacta, assim, tem partes que impactam bastante. A gente tem na página 242 uma referência a Dias Perfeitos. E na página 234, a gente vê também uma parte que é citada na Uma Mulher no Escuro. Então, assim, nessa página 234 não tem a referência a Uma Mulher no Escuro, mas a referência de Uma Mulher no Escuro tá aqui nessa página 234. Só para vocês entenderem, na página dos 111 de Uma Mulher no Escuro, para você entender essa referência aqui. Se você for ali na 234 de Jantar Secreto, você entende a referência. É basicamente isso. Esse livro aqui, ele trata de um grupo de amigos que vai morar no Rio de Janeiro. E eles estão sem dinheiro, então eles têm uma brilhante ideia de fazer jantares secretos e exclusivos para a elite carioca. E eles se envolvem ali num tipo de jantar muito específico. Eles começam a fazer um jantar com carne humana. E para eles fazerem isso, eles começam a se envolver em vários crimes. Também é um livro que você precisa estar muito a fim de ler. E também acho que, assim, não é um bom livro para você começar a ler Rafael Montes, a não ser que você já goste desses livros mais impactantes, assim. Aí tudo bem. Mas se não, se você quero começar a ler Rafael Montes, me falaram que ele é bom e que ele tem plot twists muito legais, não indico você começar por ele, né? Como eu falei, esse aqui é o quinto livro que eu indico você ler dele. Eu li ele como terceiro, eu li primeiro Dias Perfeitos, depois Suicidas, depois ele, mais por conta do lançamento mesmo, né, da ordem de lançamento do que por outra coisa, mas já tenho lido todos os livros, eu indico você ler esse aqui depois. Mas vários livros, tanto Uma Mulher no Escuro, quanto Dias Perfeitos, quanto o próximo livro, que é Uma Família Feliz, fazem referência ao Jantar Secreto, mas, assim, lê ele nessa ordem e depois você volta pra ver as referências. Eu acho que, assim, apesar de ler ele fazendo as referências é bem legal, pra gente não ter aquele impacto e você falar, ai, não gosto desse livro, não quero ler nunca mais. Segue essa ordem que eu estou te falando. Depois de Jantar Secreto, eu indico você ler Uma Família Feliz. É o livro mais recente dele. Ele é... eu não sei se é desse ano ou do ano passado.
Esse ano, acho. Esse livro é desse ano, né, 2024. Ele foi lançado junto, assim, umas 2 semanas antes de ser lançado o filme. Ele trata da personagem principal, que é a Eva, e ela tem um filho, e ela tá ali envolvida numa família que de fora é vista como perfeita. E aí ela é engravida e ela já tem 2 filhas. As crianças começam a aparecer com marcas de violência, né? Então, batidas, roxos e tudo mais. Ela é acusada de estar fazendo essas coisas, né? De bater e tudo mais dos filhos dela. E a gente acompanha ela tentando entender se ela realmente fez aquilo, teve, né, um apagão e tudo mais, e ela fez aquilo, ou se outra pessoa fez isso. E esse livro, ele também tem uma outra coisa, que é ele começa pelo último capítulo. Então, o primeiro capítulo dele é o último capítulo. E assim, é mesmo o último capítulo. Desse livro aqui já tem resenha aqui no canal, porque eu também gostei muito dele. Eu amo simplesmente todos os livros do Rafael Montes. Esses daqui já tem algumas marcações, porque eu já li ele fazendo marcações, mas de referência, ele tem uma referência aqui a Dias Perfeitos, na página 182. É uma referência que se você precisa ter terminado de ler Dias Perfeitos, e bem no finalzinho do Dias Perfeitos tem algumas informações que quando você lê essa página aqui, 182 de Uma Família Feliz, você pega essa referência. E na página 114, a gente tem uma referência a Jantar Secreto. Então, esse aqui tem 2 referências, na 182 e na 114, referência de Jantar Secreto. Também super indico. Esse aqui você até pode começar por ele, e é um pouco mais leve em alguns assuntos, mas por se tratar de criança, bebê e gravidez também, acaba se tornando mais pesado. E para finalizar, ou para começar, mas eu acho que para finalizar, tem esse livro aqui, ó, A Mágica Mortal. Ela é o primeiro livro infanto-juvenil do Rafael. Então, assim, tudo que você já tá acostumado com ele, não necessariamente vai acontecer, porque esse aqui é um livro, se eu não me engano, pra partir de 11 anos. Então, esse aqui é mais um livro, assim, do tipo, gosto muito do autor, então eu vou ler. E ele é super gostosinho de ler, ele é muito rápido. Ele é um livro, assim, muito fácil de ler. Como ele é um livro, assim, infanto-juvenil, mais pro infantil, realmente fica muito rápido de ler. Ele é um livro, assim, pra te tirar de uma ressaca, até mesmo uma ressaca do Rafael Montes mesmo. Porque ele é uma aventura, e é uma aventura de suspense, e é super gostosinho, tipo, acompanhar as crianças tentando desvendar alguns mistérios e tudo mais. Então, eu indico ler ele por último, porque ele é como se fosse uma finalização de agora que eu já li tudo aquilo, vou ler esse aqui só pra dar uma acalmada. Não indico muito como primeiro livro, porque acho que não faz jus a todas as coisas que vão vir, sabe? Então, se você lê ele primeiro pra falar, pronto, li Rafael Montes, agora eu já posso ler outros livros mais pesados dele, não vai fazer sentido. Então, eu acho que esse aqui seria um último livro pra você ler. Só pra finalizar, qual é a ordem que eu recomendo? Primeiro livro, Dias Perfeitos. Depois de Dias Perfeitos, Uma Mulher no Escuro. Depois de Uma Mulher no Escuro, O Vilarejo. Depois de O Vilarejo, Suicidas. Depois de Suicidas, O Jantar Secreto. Depois de Jantar Secreto, Uma Família Feliz. E, por último, A Mágica Mortal. Lembrando que eu não coloquei aqui Bom Dia Verônica porque eu ainda não li, mas acredito que ele viria, talvez, depois de Uma Família Feliz. Mas eu ainda não li Bom Dia Verônica, só assisti a série, então não posso incluir ele aqui nessa lista de leitura. Eu comecei a ler Rafael Montes em 2016, quando uma amiga minha da faculdade me indicou ele, e depois disso eu simplesmente fiquei viciada, e atualmente eu indico ele para todo mundo. Mas assim, eu também falo que Rafael Montes não é para todo mundo. Tem muita gente que não gosta, e muita gente que lê e fala, nossa, por que eu leria uma coisa tão pesada como essa? Mas eu amo.
ler uma leiturinha ali que vai me deixar traumatizada. É simplesmente uma coisa que eu adoro. Se você gosta de Criminal Minds, a série. Se você gosta de coisas assim, de suspense, coisas com plot twist variados, sim, você vai amar. Ele é simplesmente maravilhoso. É o meu autor favorito nacional atualmente. E sem contar que ele é um fofo, tá? Eu já fui pegar autógrafo com ele. Eu tenho 100% dos livros autografados, todos. Teve um dia que ele veio aqui na Paulista. Eu já contei essa história no vídeo de Uma Família Feliz, mas ele veio na Paulista, aqui em São Paulo, e eu levei todos os meus livros pra autografar e eu fiquei esperando até o final, tipo, a fila acabar. E ele autografou todos os livros. E tem alguns livros aqui que tinham um autógrafo específico de quando ele fazia lá em 2016. E eu pedi pra ele fazer e ele fez. E ele é muito, muito fofo. Ele é muito legal de conversar. E eu simplesmente queria um dia parar e conversar com ele sobre todos esses livros e falar, Rafael, como foi que você pensou em todas essas histórias? Mas, por enquanto, eu só leio esses livros maravilhosos e indico para vocês. Então, se você ainda não começou a ler Rafael Montes, sim, comece, porque literatura nacional e outro que é simplesmente uma perfeição. Bom, o vídeo de hoje foi sobre isso. Foi sobre o meu autor favorito, basicamente. E se você já leu algum livro do Rafael Montes, me conta aqui nos comentários e me fala qual é o seu livro favorito dele. Porque se você já leu um livro e você gostou, provavelmente você não leu um livro só. Então me fala aqui qual foi o livro que você mais gostou dele e por quê. E vamos conversar um pouco sobre ele. É isso. Tchau!